Posso dizer, sem temer estar exagerando, que nenhum de nós, filhos de Monsenhor João, conseguiu medir até o fim a largueza de seus horizontes, a grandeza do que ele desejou. É certo que o que ele viu concretizado é uma pequena parcela de tudo quanto ele queria, porque era um homem de muita fé. Sim, caríssimos seguidores, pode parecer ousado, mas a fé não só leva a alma a crer nas verdades da revelação. Pela fé, Deus concede ver as coisas do seu próprio ponto de vista, do ponto de vista divino, como Ele as vê. A fé purifica o coração dos apegos materiais, dos afetos terrenos e eleva a alma às harmonias, às realidades sobrenaturais que naturalmente ela jamais poderia alcançar. Nesse sentido tão mais profundo, como Monsenhor João era puro de coração, foi cada vez mais se desprendendo do material e do terreno, e até em coisas muito pequenas era capaz de ver a Deus. Todos que passam por São Paulo devem ver que em certos períodos as árvores florescem assim de forma magnífica. Então são ipês rosados e aqueles ipês bolas. Então isso é algo que nós aprendemos muito de Monsenhor. Como de coisas sensíveis, nós podemos elevar a mente a Deus. Em uma ocasião, 2 pessoas foram levá-lo ao médico. Ele estava numa dessas avenidas que está repleta dessas árvores e durante o percurso, de repente, ele ficou em silêncio e percebeu que ele estava contemplando a árvore que estava ao lado, que era justamente num farol. Então comentou: veja como essa árvore, essas flores, elas são tão bonitas, transmite tanto de Deus. Quem sabe essa árvore foi colocada nesse nosso percurso, por onde nós íamos passar, para que um dia, admirando, nós elevássemos nossa alma a Deus. Nós levamos uma vida, infelizmente, no mundo de hoje, muito materialista, muito naturalista, muito ateia, como se Deus não existisse. E para nós o que vale é isso aqui: o apalpar, o ver. 5 sentidos. Ora, Deus não está ao alcance dos nossos 5 sentidos. Como é que nós conseguimos ver então a Deus, ainda que de uma forma imperfeita, enquanto nós não chegarmos à visão beatífica? Pela fé. A fé do Monsenhor João era impressionante. Ele estava absolutamente convicto daquilo que ele acreditava. E isso desde o seu início. Ele, quando viu que a Igreja Católica era a igreja que realmente era a igreja verdadeira e que levaria o mundo até a plena união com nosso Senhor Jesus Cristo, ele se doou inteiramente à Santa Igreja. Isso foi fecundo em consequências, mas o que houve sempre foi uma linha reta, e essa linha reta foi ascensional na vida dele, a tal ponto que, às vezes, os próprios adversários, pessoas que não gostavam da igreja, um deles uma vez discutiu com ele, e ele então disse para o Monsenhor João, perguntou o nome dele, e ainda ele não era sacerdote, ele disse: João, eu vejo em você a fé dos primeiros apóstolos. É impressionante como até os inimigos reconheciam que a absoluta certeza que ele tinha da realização de tudo aquilo que a igreja tinha em vista. E ele foi progredindo nisso. Em determinado momento, ele viu que era através da escravidão a Nossa Senhora que ele chegaria até as últimas consequências, que ele propriamente poderia fazer muito mais pela igreja. Depois disso ainda veio o sacerdócio, que ele colocou como prioridade na obra que ele participava, a obra fundada pelo Dr. Plínio, e, obviamente, esse sacerdócio inserido nas finalidades últimas da Santa Igreja e, portanto, uma verdadeira ordem de cavalaria para
proteger e para desenvolver os objetivos da igreja. E perguntaram a ele em determinado momento, e se houvesse uma grande apostasia e, não sei, ficássemos poucos dentro da igreja, o que aconteceria? E disse, nós temos que ter a convicção de que nós somos igreja e que a igreja não morre. Portanto, uma fé levada até os últimos extremos, até as últimas consequências. Corria o ano de 2009 e Monsenhor João foi acometido de uma terrível pneumonia. Uma situação muito crítica, foi para o hospital, sendo praticamente carregado. E quando ele estava se dirigindo para o hospital, ficou um bom tempo internado, ele pensou o seguinte, olha, eu acho que eu não volto mais para cá. Uma viagem de ida, não tem volta. E não seria o caso para essas pessoas mais velhas que estão me acompanhando aqui, de dar diretrizes a respeito de como conduzir essa obra, alguns conselhos, porque eu vou morrer. E essa obra vai estar entregue nessas ou naquelas mãos. E Monsenhor pensou assim, não, se eu fizer isso, se eu for dar essas diretrizes, isso vai mostrar justamente o seguinte, que eu acho que essa obra é feita por mim. E não é verdade, essa obra é feita pela providência, essa obra está nas mãos de Nossa Senhora. De maneira que eu não tenho nenhuma diretriz para dar, essa obra está nas mãos dela e ela vai governar tudo da melhor maneira possível. Não somos nós que governamos, é Nossa Senhora que governa. E nós vemos por esse fato a fé de Monsenhor João na condução da obra dele, na condução da obra dos arautos. Nossa força está na nossa fé. Desde que tenhamos fé, um grão de mostarda. Sabe o que é mostarda? Mostarda é menor que um grão de arroz. O grão de mostarda é minúsculo, é nada. É uma poeirinha assim pequena, um grãozinho de nada. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele nem diz do tamanho de um caroço de não sei, de manga ou coisa que... Não é isso, não. É menos que um feijão, é menos que um arroz. É mostarda, isso aqui é nada. Ele promete um poder sobre a natureza para aqueles que têm fé do tamanho de um grão de mostarda. Senhores, pelo menos isso. Fé do tamanho de um grão de mostarda, senhores. Tenham fé na oração que os senhores fazem. Já as orações de hoje à noite que faltam ainda. As orações para antes de dormir. Façam com fé, façam com compenetração. E eu garanto que se os senhores todos fizerem isso, todos fizerem isso, hoje à noite já, amanhã o sol já vai estar diferente. Com a virtude da fé, era impossível não admirar nessas circunstâncias a esperança de Monsenhor João. Tem esperança? Aquele que espera. Espera o quê? Que o auxílio de Deus, material ou espiritual, nunca falta. Essa certeza do auxílio de Deus fazia de Monsenhor João uma pessoa muito serena. Afinal de contas, quem em Deus se apoia é forte como é forte o próprio Deus. Ainda que atravesse dificuldades, contrariedades, que na barca Jesus pareça dormir. A virtude da esperança em Monsenhor João era tão grande, tão forte, tão sólida, que poderia-se dizer que mais do que esperança era certeza. Podemos dizer que não faltaram dificuldades na vida dele, não faltaram obstáculos, não faltaram situações em que era confiar contra toda a esperança. Por exemplo, houve uma época em que ele estava passando por uma dificuldade financeira, ele e, em consequência, o grupo inteiro. E ele não tinha sequer ambiente para fazer as reuniões que ele fazia todos os dias com o grupo. Ele teve que recorrer a um pátio que tinha numa das casas, montar uma tenda e aí fazíamos. Então tinha chuva, tinha frio, tinha sol, tinha de tudo e Monsenhor continuava firme, ele não se abalava com isso, não desanimava. E pelo contrário, ele dizia, nós estamos aqui, mas dia virá em que nós vamos ter nossas igrejas, nossos auditórios, nossos castelos. Ele dizia isso não como uma esperança remota, como uma hipótese. Ele dizia com certeza, vai acontecer. Então, em concreto, teve uma ocasião em que ele estava no litoral
E ele estava rezando as orações dele à tarde, à beira do mar. E tinha um conjunto que estava junto com ele. E quando ele terminou as orações, ele olhou para um morro que tinha perto. E ele disse, sabe o que eu estava pensando? Eu estava olhando para aquele morro aí. Esse seria o lugar ideal para ser construído um castelo. Aí ele disse, eu estava pensando, como seria bom nós construirmos um castelo no alto desse morro. Mas não sabemos se vamos conseguir, se vai ser possível, precisaríamos um doador, enfim. Tinha 1000 fatores práticos, obstáculos, dificuldades. Aí ele disse, mas sabe de uma coisa? Quando nós temos um desejo na alma posto por Deus, é tal o valor desse desejo diante de Deus que 70% já está conquistado só pelo desejo. Depois, a realização, a concretização disso é só 30% que resta. Porque diante de Deus, o desejo tem esse valor. Essa esperança viva era comunicativa. Havia muitas pessoas que, com o falecimento do Dr. Plínio, ficaram tristes, abatidas. O Monsenhor João, não. Por quê? Ele não só tinha essa esperança viva e comunicativa, mas ele quis comunicar esse estado de espírito para todo o grupo. E era necessário para que a obra de Dr. Plínio continuasse inteiramente no rumo que estava tomando, ou seja, a formação de uma ordem de cavalaria. Numa ocasião, houve um fato muito complicado, que até representava uma certa ameaça para a obra de Monsenhor João, a obra dos Arautos. E um dos sacerdotes dos Arautos estava, enfim, trabalhando, cuidando desse assunto, e muito preocupado, porque inimigos da igreja que estavam atacando os Arautos, e com uma situação bem difícil mesmo, com calúnias, etc. E esse sacerdote, muito preocupado com uma série de informações que ele tinha, se apresentou diante de Monsenhor para relatar o que estava acontecendo. E disse, olha, Monsenhor João, situação assim, assim, assim. Eu não sei como fazer, porque realmente isso aqui parece que é um caso que não tem mais solução. Aí Monsenhor, com uma calma impressionante, e aí nós vemos a virtude da esperança na alma dele, Monsenhor disse assim, não vai acontecer nada. A pessoa ficou impressionada, mas como não vai acontecer nada? Era mais ou menos ele mostrar um papel verde e dizer, olha, Monsenhor, isso aqui é verde, o senhor está vendo que é verde? E Monsenhor dizer o seguinte, não é verde, é outra cor. Porque as evidências clamavam de que aquilo ia gerar um problema muito sério. E a pessoa muito preocupada. Monsenhor disse, não vai acontecer nada, isso aqui é um caso que já está resolvido por Nossa Senhora. E a pessoa, mas Monsenhor, não sei se o senhor entende, assim. O Monsenhor sério olhou como que espantado, olha, você não confia em Nossa Senhora? Mas as evidências clamavam o contrário, é uma coisa impressionante. A pessoa assim muito perturbada, muito preocupada, e de fato não aconteceu absolutamente nada. A pessoa ficou muito impressionada mesmo de ver a esperança de Monsenhor João, confiança, mais até que a esperança, a confiança que ele tem na divina providência, na assistência nos momentos difíceis. Mas em Monsenhor João, por sua vocação de fundador, em cujo coração o Espírito Santo colocara uma resposta ao materialismo e à incredulidade do nosso século, a fé e a esperança ultrapassavam os limites de sua pessoa e de seus interesses. Quem sabe qual é o futuro da própria igreja e da própria cristandade? O que vem pela frente? Nós devemos ser estes homens de fé que nos diz o Evangelho de hoje e devemos crer, mas crer com ardor de que em meio a tudo o que acontecer, a igreja é imortal. Infundir em nossas almas esta fé, assim, sem limites, e a face da terra será renovada. Mas não se trata de mover montanhas, trata-se de mover o universo. E para mover o universo não basta um grão de mostarda, é preciso uma torre de fé. Peçamos não um grão de mostarda, mas uma torre de fé. Claro, uma fé robustíssima. Emite spiritum tuum et crebunt. No fundo é isto.
No fundo é isso, é pedir esta fé neste grau, nesta intensidade. O problema não é ser muito, o problema é ter muita fé, isto sim. Bastam poucos, não poucas, com muita fé, e a face da terra será renovada. Ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria, a instauração do reino de Deus na terra, tal como ele já existe no céu, e a renovação da face da terra pelo Espírito Santo, foram a grande esperança de Monsenhor João. Promessas magníficas, das quais ele nunca duvidou. E, embora tenha lutado e trabalhado sem descanso por esse ideal, a sua humildade e a sua abnegação o levavam a tudo restituir ao auxílio divino. Quem foi chamado a uma missão divina não pode ser pusilânime, tem que ter fé. Essa fé é fundamental quando se tem uma missão, uma vocação, uma tarefa divina. Por quê? Afinal de contas, quem é que vai exercer essa tarefa? Quem é que vai exercer essa missão, essa função? É Deus. Magnífica. Minha alma impressionou. Porque ele olhou para o nada de sua céu. Ele fez em mim maravilha. Quem fez? Foi Deus. Caríssimos seguidores, Monsenhor João levou consigo muitas virtudes. A fé e a esperança, porém, não podiam acompanhá-lo à eternidade. Ao transpor os umbrais do tempo, se transformam em visão e em posse. Ele, por assim dizer, nos deixou sua fé em herança. Oxalá, em nós a certeza da vitória do bem e da realização das promessas de Nosso Senhor, continue a brilhar, como tantas vezes ele desejou. Nós devemos ter a fé do tamanho de um sol. Uma fé tão grande que ilumina o universo. Uma fé tão grande que nunca conheça a noite. Está dormindo, mas está irradiando fé. Fé, fé, fé. Creio. Aí tudo se resolve. Porque tenham fé e muita fé.